Pô, que isso, pô? Aí fica difícil. Tem 6, gente. Misericórdia. Na verdade tem 5, porque um já é meu. Não tem jeito, entendeu? Um já é do pastor. Aleluia. Então, se você correr, você consegue comprar na mão dela. Aqui, na semana que vem, Bia, você tem que trazer, tipo assim, pelo menos uns 20, uns 30. Quantas pessoas tem aqui? Se todo mundo levar, como é que faz, né? Então, aleluia. Então, vamos ajudar ela aí no brigadeiro, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Próximo aviso. Na semana que vem, nós não teremos a Wave. Não teremos a Wave. Por quê, galera? Porque semana que vem vai ter um casamento aqui na igreja e vai ser da Ana e do Hugo. Então, eles convidaram vocês para o casamento dele também, né? Então, aleluia, fomos convidados. Glória a Deus. Fiquei sabendo que na hora do casamento vai ter um worship forte lá, para a gente poder dançar, pular. Então, eu vou vir assim mesmo, entendeu? Já que convidou, tem que ir. Agora aguenta. Então, a gente é convidado para estar na sexta-feira no casamento do Hugo e da Aninha, que são membros aqui da Wave, pessoal que a gente ama muito. Tá bom, gente? Então, sexta-feira que vem não tem Wave, vai ser casamento. Mas na outra semana a gente volta com tudo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Meus amigos, último recado. No dia 10 de dezembro, nós vamos ter o encerramento da Wave. A Wave, ela vai encerrar de 2 formas. A primeira forma eu já posso dizer para vocês. A segunda a gente tem que trabalhar ainda para dar certo. Primeira forma, a gente vai fazer uma Wave de 12 horas, cara. Ninguém vai precisar ir embora para casa. Vai ser de sexta a sábado. Amém? Glória a Deus? Top. Então a gente vai começar às 7 horas da noite e vai terminar 7 horas da manhã. Vai ser a Wave mais sinistra de todas. Amém? Então, esse é o primeiro recado. Dia 10 de dezembro, nós vamos fechar a Wave com 12 horas de adoração, de busca por Jesus. A gente vai ter uma vigília aqui dentro da Wave. Segundo recado, e agora esse aviso, vocês vão precisar fazer o quê? Desde já, vocês têm que juntar dinheiro. Amém, gente? Desde já. Vocês já começam juntando um dinheiro aí, porque no final de semana seguinte, vai dar que dia? Vai dar dia 20, Duda? Cadê a Duda? Duda que é a boca das datas, cadê a Susan? Nossa, todo mundo saiu. Aí, vai, olha aí para mim, Liz. Olha aí para mim. 17? Isso. No dia 17, galera, a gente vai fazer uma festa top. Mas aí vocês têm que fazer o seguinte, juntar dinheiro. A inscrição vai ser, acho que R$40, se eu não me engano. Vou ver depois com o pessoal. E aí vai ser o inverso. Em vez de vocês virem de preto, ok? Em vez de todo mundo vir de preto, vai todo mundo vir de branco, ok? Então vai ser uma festa topzera. Você já consegue imaginar o que vai acontecer aqui, né? Então, é o que eu posso falar por enquanto. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão felizes? Sim ou não? Aleluia. Então é isso. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1, 2 e apenas, 1 e 2 apenas. Hebreus capítulo 12, versículo número 1 e o versículo número 2. Hebreus capítulo 12, versículo número 1, versículo número 2. Quem encontrou diz amém. Amém? Então vamos lá. Diz o seguinte. Cadê aquele sonzinho de fundo, hein? Aquele top. Depois solta aí para nós. Hebreus 12, do 1 ao 2. Diz o seguinte: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé,
Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo. Fala com meu amigo. Que nós possamos ter, Jesus, uma noite sensacional. Jesus, abra o meu entendimento para que eu não perca nada do que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu oro. Amém. Amém, meus amigos. Vamos lá. No texto que nós lemos, nós vamos pontuar algumas coisas, mas eu já quero começar essa noite dizendo que você não está aqui por acaso. Você não está aqui em vão. Existe um propósito na sua vida. Existe um propósito e existe um porquê de você estar exatamente onde você está, vivendo da forma como você está vivendo. Sabe, eu olho para a Wave e eu vejo o quão Deus tem sido bom com a gente, o quão Deus tem sido favorável para a gente. Mas eu entendo também que nós não estamos vivendo o que estamos vivendo hoje por acaso. Eu entendo que o que nós somos hoje não é por acaso. Existe um porquê, existem situações que nos trouxeram até aqui. Existem situações que te trouxeram até esse dia. E o mais incrível de tudo é que quando eu olho para vocês e quando eu olho para a Wave, eu vejo o que Deus tem feito, eu tenho convicção no meu coração e no meu espírito que isso não é o final. Isso não é o final, isso não é o propósito final daquilo que nós estamos construindo em Deus. E você também precisa entender isso. Você não está no seu objetivo final, muito pelo contrário. Eu ouso dizer que nessa noite nós começamos a caminhar de fato para o nosso propósito. Nós começamos a caminhar e a desenvolver a nossa vida, a nossa fé para um propósito que é estabelecido por Deus para mim e para você. Sabe, eu lembro do dia 1º, cara, que a gente teve o primeiro culto na Wave e foi surreal. Tivemos 60 e poucas pessoas lá na salinha, todo mundo apertado. E eu falei assim, cara, que doideira. Jesus vai fazer algo muito incrível. Mas eu lembro também que nesse dia, algumas pessoas estavam presentes. A galera não estava ainda madura para poder adorar, não estava madura para poder prestar atenção. Então, enquanto eu pregava, eu sentia que a galera não entendia muito bem o que eu falava. Enquanto a gente adorava Jesus, eu sentia que as pessoas não tinham essa energia e essa vibração que a gente tem hoje. Ficava todo mundo olhando um para o outro, meio tímido, tipo assim, o que está acontecendo? Ninguém levantava a mão direito. Mas aí a gente continuou trabalhando, a gente continuou fazendo. E na semana seguinte, aquele grupo de 60 era o quê? 30, pô. Era mais ou menos isso, né? Cadê o pessoal que estava no começo de tudo? Era mais ou menos uns 30, mais ou menos, né, galera? Mais ou menos uns 30 e poucos. E a gente falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas vamos continuar. E aí quando a gente quis continuar, a pandemia bateu forte. E aí ela veio com tudo, cara. E a gente falou assim, nossa, a pandemia está aí, a onda vermelha, roxa, azul, lilás chegou e tem que fechar as portas da Wave. E a gente fechou, se eu não me engano, por 4 semanas, cara. Foi 1 mês de portas fechadas, sem Wave. E isso foi, nossa, de cortar o peito, cara. Eu lembro que quando a gente fez o próximo encontrão, veio tipo, sei lá, 20 pessoas, 15 pessoas, tinha quase ninguém. Mas a gente continuou fazendo, trabalhando. E hoje nós não estamos mais lá, amém? Glória a Deus, a família cresceu e a gente está aqui. Eu lembro no último culto que a gente fez naquela salinha. O último culto que a gente fez naquela sala, tinha 75 pessoas, Susan? Mais ou menos, né? 75 por aí, quase 80. E a gente teve que tirar as cadeiras de tanta gente que tinha. A gente colocou as cadeiras numa outra sala e todo mundo sentou no chão. Aí eu lembro que no grupo, né, tem um grupo lá dos pais, os pais falando, tá sem cadeira e tá muito perto e não sei o que. E eu falei assim, meu Deus do céu, mas onde que eu vou enfiar esse povo, gente? Já tá tudo arrumado aqui, eu não esperava tanta gente. E aí Deus foi fazendo.
a Wave foi crescendo. E o mais incrível, que a galera foi crescendo não apenas em número, mas também em espiritualidade. Sabe, pessoas tiveram suas primeiras experiências com a gente. Pessoas caíram no Espírito a primeira vez aqui na Wave. Pessoas foram tocadas por Jesus, tiveram sonhos, tiveram visão. E isso a gente viu acontecer. Pessoas que antes eram retraídas, hoje pulando e vibrando na hora do louvor. Isso é incrível, sabe? Mas isso não é o objetivo final. Isso não é a estatura final da Wave. Hoje nós temos pessoas que são daqui, pessoas que não são daqui, mas são, entre aspas, né, que pertencem à família Wave, não pertencem à metodista, mas é da Wave, pô, e são os nossos irmãos. E a gente ama cada um. Então, uma galera fez aliança com a gente. Galera da One, galera do Caminho para o Alvo, galera da Ibrem. Então são pessoas que nós aprendemos a amar e que nós caminhamos juntos, sabe? E isso forma quem a Wave é hoje. Jovens, adolescentes, maduros, que amam servir a Jesus. Mas eu digo para vocês, galera, isso não é o objetivo final de vocês. O objetivo final de vocês não é o que a gente viveu na semana passada na conferência, que foi sobrenatural. Na conferência a gente teve 2 dias, assim, de muita surpresa de Deus pra gente. Quantos receberam de Deus na conferência aí na semana passada? Foi incrível, cara. Saímos às ruas, falamos de Jesus, entregamos profecias para as pessoas, sabe? Deus usou de forma, assim, surreal mesmo. Mas isso não é o objetivo final da Wave. Não é aquilo que Deus tem para nós. Hoje eu ouso dizer que o que a gente está vivendo agora é o primeiro passo, galera, para aquilo que Deus vai fazer, tanto na Wave quanto na sua vida. Sabe, hoje é o primeiro passo que você vai dar em direção ao propósito de Deus para você, ao propósito de Deus para o seu chamado, para a sua vida de fé. Começa hoje, em nome de Jesus. E por que eu falo isso? Vejamos, o texto que nós lemos diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Esse é o versículo 1 de Hebreus. O que o autor está querendo dizer com essa questão de tão grande nuvem de testemunhas? Meus amigos, como eu disse, você não está aqui por acaso. Alguém falou para você de Jesus. Alguém ministrou Jesus na vida de vocês. Alguém falou para você sobre um evangelho que muda realidades. Alguém falou para você da Wave. Alguém falou para você a respeito da fé. E você aceitou essa fé. Então, antes de você entrar no que nós chamamos de corrida da fé, a gente enxerga a vida cristã como uma corrida onde você começa e cada dia tem um desafio diferente para você fazer. Então, antes de você iniciar essa corrida, vamos imaginar uma corrida com bastão, amém? Todo mundo conhece corrida com bastão? Que tem que passar o bastão? Amém? Então, vamos imaginar dessa forma. A gente acabou de pegar o bastão de alguém. Pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu líder, do seu pastor, alguém que pregou Jesus para você. E nessa corrida você acabou de pegar esse bastão e você ainda tem uma trajetória enorme para fazer, para desenvolver. Você ainda tem muito chão pela frente. Então isso não é o objetivo final daquilo que você vai fazer. Então o que eu quero dizer para vocês? Existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, pessoas que caminharam antes de você para que o evangelho chegasse até você. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Amém? Então existe uma galera que veio antes de você, que caminhou, que lutou, que abriu o caminho para que você estivesse aqui. E nós precisamos honrar essas pessoas. Nós precisamos honrar, vamos supor, os nossos pais que abriram essa possibilidade, ou o nosso líder, ou o nosso pastor, enfim. Nós precisamos honrar aqueles que construíram um legado antes de nós. Quando eu cheguei aqui à igreja, eu queria conhecer quem foi o antigo pastor de vocês, dos adolescentes no caso, né? Ver o que ele tinha feito e honrar o legado dele, honrar o trabalho dele. Porque eu não cheguei para poder apagar aquilo que foi construído, mas eu vim pegar um bastão e fazer com que esse bastão chegue até a próxima geração. Sabe, galera, eu prego para vocês e eu vejo que a maioria das pessoas, a maioria, tem menos de 25 anos. A maioria. Tem uns que estão mais para cima aí. Aleluia, glória a Deus por isso.
mas a maioria tem menos de 25 anos. E sabe, eu prego para vocês hoje, e eu digo com todo o amor do mundo, eu espero que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, quando vocês estiverem lá os seus 40 anos de idade, 50 anos de idade, vocês tenham a mesma intensidade que vocês estão tendo hoje. Vocês tenham o mesmo amor e a mesma entrega que vocês têm hoje. Na verdade, que vocês aumentem esse amor a cada dia. Eu não quero chegar nos meus 40 anos de idade cansado, amando menos Jesus do que eu amo hoje. Eu quero chegar amando muito mais. Quero chegar nos meus 40 anos com muito mais fome de Jesus e aprendendo muito mais coisas de Jesus. Tem uma galera aí que chega nessa idade, pelo amor de Deus, eu já fico cansado só de conversar com esse povo. Assim, meu Deus do céu, misericórdia, gente. Sabe? A gente tem que ter o mesmo amor, a mesma sede. E por que eu falo isso? A gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje. Abra a Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Colossenses capítulo 2, o versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6, amém? Colossenses 2, 6, olha o que o Paulo vai dizer. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. O que o Paulo está querendo dizer? A mesma forma que você recebeu o Evangelho, a mesma intensidade que você recebeu o Evangelho de Jesus, você precisa também andar nesse Evangelho, andar nessa fé. Se você recebeu a presença de Deus, o amor de Deus, com intensidade, em ficar pulando e alegria e tal, você precisa caminhar nessa mesma perspectiva. Eu não estou dizendo que você tem que fazer as mesmas coisas que você fazia. Vamos supor, quando chegar lá nos seus 60 anos de idade, você tem que fazer a mesma coisa que você fazia com 15. Lógico que não. Mas a sua entrega, o seu amor, precisa ser o mesmo. A sua devoção precisa ser a mesma. A sua intensidade em amar a Jesus e conhecer a Jesus tem que ser a mesma. E na verdade tem que ser até maior do que a inicial. Você não pode perder isso. Assim como você recebeu a palavra de Deus, você precisa também caminhar na palavra de Deus. Assim como você recebeu a mensagem de Jesus, você tem que caminhar para que de fato ela desenvolva na sua vida. Você tem que edificar essa palavra em tudo que você for fazer. A palavra de Deus diz aqui no versículo 2, no versículo 7, que nós devemos aprofundar nele as nossas raízes e edificar sobre ele então a nossa vida. O que é isso, pastor? Se você vai trabalhar, se você vai ter um relacionamento, se você vai estudar, se você vai fazer o que for que você vai fazer, você tem que edificar isso em quem? Em Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, edificar em Jesus. Você precisa construir em Jesus. O que for tem que ser construído em Jesus, tem que ser edificado na presença de Deus, porque isso vai fortalecer você na verdade que foi ensinada, e acima de tudo vai gerar no seu coração gratidão, alegria. Então, da forma que você recebeu o Evangelho, a forma que você recebeu a mensagem de Deus, você precisa também caminhar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, voltando para o texto de Hebreus, nós precisamos honrar o legado que foi deixado para nós, honrar a liberdade que nós temos hoje, de poder dançar, cultuar a Jesus, de estar aqui, honrar as pessoas que pregaram para nós, honrar às vezes o pastor que fica no pé, fica perguntando se chegou bem, se não chegou bem, sabe? A gente precisa honrar as pessoas que cuidam da gente, honrar aqueles que estão falando de Jesus para a gente. E a segunda coisa, a gente precisa construir a nossa vida, a nossa fé, na mesma dinâmica e na mesma proporção que a gente recebeu ela há tanto tempo atrás. Sabe? Como eu disse para vocês, eu entendo que esse não é o objetivo final da Wave. Pregar nas ruas. Cara, isso não é o nosso fim. Esse não é o nosso fim. Sabe, eu tenho convicção no meu coração que ainda vai chegar o dia que a gente vai abrir o nosso Instagram. Amém, gente? E vai ter lá 200 mil seguidores. 1 milhão de seguidores. Meu Deus do céu, já pensou, galera? Meu Deus, aleluia. Eu tenho convicção que vai chegar um dia que a gente vai lotar todos esses bancos aqui. Amém ou não amém? Imagina
essa igreja lotada, até na lateral. Isso é louco demais. Na verdade, imagina o seguinte, imagina a gente construindo um lugar só para Wave. Nossa, não está fazendo um culto para as crianças, como é que é o nome? Um templo lá, né, uma igreja para as crianças. Imagina, gente, a gente pega um galpão top e fala assim, pastor, o negócio é o seguinte, ó, a gente tem aqui 5.000 jovens, não tem jeito, pastor, tem que botar esses povos em algum lugar. Sabe, galera, a nossa próxima conferência vai ser nos estádios, amém? Amém ou não amém? Eu estou sonhando sozinho aqui. Amém? Aleluia. Chega lá no Mineirão, glória a Deus, estádio mais top, na Arena do Galo, então, né? Aleluia. Pisar lá naquele lugar, declarar céus abertos, aleluia. Ai, gente. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês? Eu tenho convicção que esse não é o objetivo final da Wave. Tem muita coisa ainda para acontecer. E acima de tudo, esse não é o objetivo final de vocês, da fé de vocês, da caminhada de vocês. Então nós precisamos honrar um legado que foi construído e acima de tudo caminhar nesse legado. Volta lá para o texto de Hebreus 12, versículo 2. Na verdade, o final do versículo 1. Veja bem, diz assim: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, galera, hoje é o primeiro passo que você vai dar nessa corrida, amém? Hoje é o primeiro passo, cara. Existe uma corrida que foi colocada na sua frente, sabe? Existe um caminho que foi posto na sua frente para crescimento da sua fé, para desenvolvimento da sua fé. E o que o autor está dizendo para a gente é o seguinte, que para a gente correr essa corrida da fé, para a gente correr essa corrida, a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa é nos livrar do peso que nos torna vagarosos. E peso do quê? Peso do pecado. A gente precisa se livrar do peso do pecado que nos torna o quê? Vagarosos, lento demais. Quando a gente vai fazer algum exercício físico, a gente escolhe o quê? A roupa mais leve. Sim ou não? Sim ou não? Roupa mais leve, pô. O tênis mais leve. Quando a gente vai correr, a gente não corre de mochila. Ou vocês correm de mochila? Vocês correm de mochila? Eu não corro de mochila, tu é doido. Então, quando a gente vai fazer algum exercício, jogar bola, a gente não faz com peso. Por quê? O peso atrapalha. O peso nos impede de chegar no nosso objetivo de forma efetiva. A gente quer desenvolver, mas a gente não consegue. Por quê? Existe um peso nas nossas costas. Quando eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, essa aqui é top, galera. Eu estudava quarteirões, né? Alguns quarteirões da minha casa, né? O colégio era pertinho, tipo assim, alguns quarteirões, né? Alguns quarteirões da minha casa. E na época que eu estudava, não sei se é do conhecimento de vocês, ou então se vocês já viram, tinha algo na TV chamado TV Globinho. Quem conhece TV Globinho? Amém. Todo mundo conhece TV Globinho. E era o seguinte, eu estudava de manhã e acabava a aula 11 horas, irmã. 11 horas acabava a aula. E a TV Globinho acabava meio-dia, mais ou menos, né? Na hora do almoço. E os 2 últimos desenhos que passavam na TV Globinho eram os mais legais. Nossa, não tem jeito. Era o quê? Power Rangers e Dragon Ball. Gente, quando dava 11 horas da manhã, lá na escola Mário Werneck, colégio Mário Werneck, glória a Deus, passei. Dava 11 horas da manhã, gente, eu já estava com a mochila nas costas, preparado. Tocava o sinal, eu fazia assim, ó, me transformava num super saiyajin, tá ligado? Já fazia assim, ó, esse é o barulho do saiyajin, né? Já fazia isso e fazia o quê? Saía correndo, irmã. Saía correndo. Chegava lá, em 10 minutos estava em casa. 5 minutos estava em casa assistindo desenho. Mas o que acontece? Quando eu corria na rua, não vamos fazer isso, em nome de Jesus, não é para sair correndo não. Mas quando eu fazia isso, cara, por mais que eu me esforçasse para correr, eu não conseguia desenvolver tanto. Por quê? Porque a mochila me atrapalhava demais. E aí eu tinha que puxar a mochila toda assim para cima, para ver se ela
colava no meu corpo, porque a gente tem isso, né, meu? A gente é novo, a gente quer tirar uma onda. Eu usava a mochila aqui embaixo, aqui, né? Achava que estava arrasando. Andava com a mochila chutando aqui a minha canela. Eu achava que estava top. Se eu corresse com a mochila assim, eu ia tropeçar e cair, pô. É horrível. Gente, eu chegava em casa para poder abrir as coisas e ver o que estava lá dentro, sobrava nada. Caderno rasgado, e caneta perdida, e uma bagunça. Misericórdia. Porque atrapalha. Você quer desenvolver, você quer correr, mas você não consegue. Por quê? Pesado demais. Então, a partir desse dia, eu falei assim, eu já vou deixar minha mochila na escola, para eu não ter peso para carregar. Brincadeira, brincadeira. Então, meus amigos, o que a gente aprende? Existe uma corrida na nossa frente, ok? E essa corrida se chama caminhada de fé. Quando você aceita Jesus, você precisa andar por Jesus, desenvolver a sua vida em Jesus, construir o seu relacionamento em Jesus, a sua faculdade em Jesus. Você precisa desenvolver a sua caminhada em Jesus. E essa corrida que foi posta à sua frente agora, ela precisa ser concluída de forma efetiva. Sabe, existem pessoas que correram essa corrida e que te entregaram um bastão. Amém? Vem cá, Gabi, vem cá. Você mesmo. Existe uma galera, aqui ó, esse é o bastão, que correu a corrida antes de você. Vem, Gabi, vem. Você está aqui de boa. E aí, a Gabi está vindo há muito tempo, cara, pregando o evangelho, falando de Jesus e não sei o quê, e você está aqui de boa, e ela está correndo. Vai, Gabi, dá uma corridinha. Aí na hora que o evangelho chega até você, e ela passa o bastão para você, entrega para mim, desativa a lanterna, aleluia. Tem que segurar. Aí, ó, isso. Quando ela entrega o bastão para você, você não pode ficar moscando. Você tem que desenvolver a sua fé. Aceitou Jesus, recebeu Jesus, o que você tem que fazer agora? Tem que correr essa corrida. Obrigado, Gabi. Uma salva de palmas para Gabi. Você precisa, gente, desenvolver a sua fé. Você pega aquilo que foi pregado para você e começa a correr. Começa a desenvolver. E aí a palavra de Deus diz que você tem que se livrar do pecado, porque é o peso do pecado que te deixa lento, que te deixa vagaroso, que impede que você chegue no lugar no tempo que deveria chegar. Então, veja bem, precisamos nos livrar do peso do pecado que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Há um tempo atrás, na Wave, eu tive uma visão, num culto, lá na sala ainda, de pessoas que estavam boiando na presença de Deus. Sabe? Pessoas que estavam flutuando na presença de Deus. E nós vamos fazer uma outra analogia aqui, a respeito do peso. Sabe, gente? Quando você se livra do pecado, quando você se livra desse peso, você flui de forma muito natural as coisas de Deus. E o maior desafio que a gente tem hoje é como nos livrar do peso do pecado, ou então como parar de boiar na presença de Deus. Acho que essa é a maior pergunta do século, e eu respondo para vocês. Como é que a gente se livra do peso do pecado? Como é que a gente faz isso? Meus amigos, a resposta é muito simples. Quanto mais você ama Jesus, quanto mais você foca em Jesus, quanto mais você olha para Jesus, menos você vai ter tempo para pensar nas coisas do mundo. O segredo para vencer o pecado não é você se esforçar em não pecar. Ai, pastor, estou me esforçando aqui para não é isso, cara. O segredo para você vencer o pecado é você amar Jesus. Simples assim. Quanto mais de Jesus tem na sua vida, menos do pecado vai existir em você. Quanto mais você desenvolve a sua fé em Jesus, menos do pecado vai estar no seu coração. Mais leve você vai se tornar, mais rápido você vai correr. Faz sentido isso? Sabe, Jesus todos os dias ele fala o seguinte: eu quero que a Gabi me ame mais do que ela ama o pecado. Jesus fala para a gente todos os dias o seguinte: olha, Wave, eu amo vocês independente de qualquer coisa. Eu amo vocês nas suas melhores versões
ou então nas suas piores versões. Não importa o que vocês forem fazer, eu sempre vou amar vocês. Mas mesmo pecando, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, cara. Então, Deus, Ele sempre vai te amar, e Ele não vai mudar o amor dEle, não vai mudar, se você está pecando ou não. O amor de Deus sempre vai ser o mesmo, e o desejo dEle é o seguinte: olha, eu vou te amar com todas as minhas forças, com toda a minha intensidade, até que você me ame da mesma forma, mais do que você ama o seu pecado, mais do que você ama qualquer outra coisa. Eu vou continuar amando você com tudo que eu tenho, até que você faça o mesmo por mim. Esse é o amor de Deus, cara. Isso é incrível. Então o segredo para a gente se livrar do peso do pecado é o quê? É olharmos para Jesus e amarmos Ele. É a gente olhar para Jesus e continuar amando Jesus. É a gente olhar para Jesus e falar assim: Jesus, o meu foco está somente no Senhor. Jesus, eu entendo o que o Senhor fez por mim, e eu quero corresponder a isso. Quanto mais você olha para Jesus, menos atenção você vai dar para as coisas que estão à sua volta, que são contrárias à vontade de Deus. Você vai estar com o seu foco somente em Cristo. Amém? Amém ou não amém? Aleluia, me ajuda a pregar aí. Vamos lá, Wave. Terceira coisa, na verdade, versículo 2 de Hebreus 12, versículo 2 do capítulo 12. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, à direita do trono de Deus. Meus amigos, devemos honrar o legado que foi passado por nós. Devemos entender que esse não é o nosso objetivo final. Na verdade, esse é o primeiro passo para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, no desenvolvimento da fé que está dentro de você. A sua maior experiência não foi hoje, não foi na semana passada. A sua maior experiência com Deus ainda vai acontecer. Amém? E quando esse dia chegar, eu quero repetir essa frase para você: a sua maior experiência com Deus ainda vai acontecer. E quando esse dia chegar de novo, eu vou falar para vocês: olha, a sua maior experiência com Deus ainda vai acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade, cara. Uma outra palavra profética que foi liberada sobre nós ali na Wave: que todos os dias seria colocado para nós um banquete, existiria uma mesa posta, e que todos os dias nós seríamos surpreendidos com novidade de Deus. Eu venho para a Wave todas as sextas-feiras falando: Jesus, me surpreenda hoje. Jesus, me surpreenda hoje. Jesus, Ele não quer ficar te alimentando com arroz e feijão pro resto da vida. Não. Todo dia que você chegar na presença de Deus, vai ter um negócio que você jamais pensou que pudesse existir. E meu Deus do céu, semana passada o Senhor falou dessa forma, hoje você está falando dessa forma, na semana que vem dessa forma, e depois dessa forma. Sabe? Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Esse não é o nosso objetivo final. Sabe, minha irmã, existe muito de Deus ainda para a sua vida. Existe algo grandioso de Deus para você, e eu consigo ver isso nitidamente. Você também, minha irmã. Sabe? Existe algo preparado para vocês que vocês não conseguem nem imaginar, nem mensurar. E vocês têm que viver todos os dias com essa expectativa. Não achem nunca que vocês chegaram no seu teto espiritual. Eu cheguei no meu teto de espiritualidade. Hoje eu estou com meus 50 anos, 40 anos, 80 anos. Nada me surpreende mais. Aleluia, estou santo. Misericórdia, pô. Eu não quero chegar desse jeito. Eu quero chegar com 80 anos e falar assim: Jesus, me surpreende hoje. Jesus, me surpreende de novo. Que todo culto eu chego a Jesus, me surpreende nesse culto. Jesus, me surpreende. Sabe, quando eu sentar lá na minha cadeirinha de balanço, porque todo senhorzinho tem que ter uma, eu vou ter uma, se Deus quiser. Vou sentar lá na cadeirinha, eita glória, pegar a minha Bíblia antiga, meu óculos gigante, eu falo assim: Jesus, me surpreende. Jesus, me ensina de novo. Jesus, eu continuo te amando da mesma forma. Olha, Jesus, eu não consigo pular mais. Não dá, não tem jeito. As costas já foram embora. Tudo culpa da Wave. Mas, Jesus, o meu coração nunca mudou.
Hoje eu posso não pular mais, mas o meu coração é o mesmo. A minha energia é a mesma. A minha intensidade é a mesma. A minha entrega é a mesma. Eu quero, irmãos, quando eu casar, né, Susan? Aleluia. E a gente tiver os nossos filhos, tem que aproveitar, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. E a gente tiver os nossos filhos, cara, eu não vou deixar de vir na igreja. Eu vou pegar igual no Dunamis. Cadê a Fernandinha? Igual o Dunamis, pô. A galera lá coloca um tampão nas criancinhas no ouvido para não danificar, né, o tímpano das crianças. Vou trazer todo mundo. Até doido, vou colocar uma camiseta nesse. Em vez de eu levantar a cadeira, vou pegar meus filhos. Tudo com tampão de ouvido. Aleluia, glória a Deus. Já vou ensinar da mesma forma que eu recebi, na mesma intensidade que eu recebi, pô. Sabe, eu recebi o evangelho dessa forma, gente. E eu não aceito vir para um culto de jovem, de adolescente, para ficar parecendo inteiro. Pelo amor de Deus. Não. Vocês têm que suar mesmo. Eu falei assim, Gabriel, Serafim, em nome de Jesus, bota as músicas rápidas tudo no começo, para a galera já fazer o quê? Aleluia. Entendeu, gente? Vamos lá, me ajuda a pregar aí. Então, galera, o que acontece? A forma que você recebe o evangelho, você precisa caminhar no evangelho. O mesmo amor que você recebeu inicialmente tem que desenvolver a sua vida. Existe uma corrida que foi posta para nós, e a gente pegou o bastão de alguém, e agora a gente vai gerar um legado. Sabe, eu estou pregando para uma galera que tem menos de 25 anos, e eu quero ver essa galera com 40, com 50 anos, entregando o bastão para outras pessoas, entregando um legado para outras pessoas, mas com a mesma intensidade que começou a corrida, com a mesma energia que começou. A mesma energia não é simplesmente física, galera, mas é o nosso espírito, com espírito de devoção, com espírito alinhado ao Espírito de Deus, sabe, com a nossa fé desenvolvida em Jesus, sem dúvidas, sem questionamentos de, ai meu Deus, será que eu fico na igreja, se eu não fico na igreja? Não, convicção. Eu amo Jesus, Jesus me ama, eu sou filho de Deus e nada muda isso, eu pertenço a uma família. Nós começamos a Wave no tema o quê? Filhos pela graça. Nós já aprendemos que Deus é o nosso Pai, aprendemos que nós somos filhos de Deus, aprendemos também que nós possuímos uma família, somos irmãos e irmãs, cara. A gente já está cansado de saber disso. E agora que a gente tem consciência de quem nós somos, de quem Deus é e de onde nós estamos, chegou o tempo de nós desenvolvermos a nossa fé, começarmos a dar os primeiros passos para aquilo que de fato é propósito de Deus para nós. Não é propósito de Deus para nós simplesmente pregar nas ruas, não é propósito de Deus para nós simplesmente vir ao culto. Isso tudo faz parte do propósito, mas o propósito de Deus para você é entregar um bastão para a próxima geração que glorifique e honre o nome de Jesus. Vamos lá, Wade. Você tem que entregar esse bastão para alguém, pô. Se é pregando na rua, se é pregando na faculdade, isso não importa. Você tem que ir para um nível maior. Essa semana eu estava conversando com a Carol, e a Carol veio, tadinha, veio falar comigo, triste. Senhor pastor, eu estou triste porque, como é que é? Eu ia fechar o drop lá, e não sei o quê, e eu não sei se vai fechar, não sei se vai acontecer, e porque ano que vem eu tenho que estudar. Eu falei assim, meu Deus do céu, Carol, você tem que estar feliz, sabe? Porque Deus, Ele está abrindo, gente, uma nova possibilidade, sabe? Tipo assim, a Carol, ela está entregando um bastão, e ela entregou o bastão para quem ela devia entregar. Você vai continuar? Você vai continuar? Amém, glória a Deus. Mas o fato é que Deus está colocando ela num outro lugar, pô. Ou vai ser na faculdade, ou vai ser não sei o quê, e glória a Deus. Isso é o Evangelho, é um next level. A gente não estuda na mesma escola o resto da vida, na mesma sala o resto da vida. A gente não aprende fórmula de Bhaskara o resto da vida, não é? Eu nem lembro mais, B ao quadrado, menos, mais ou menos, sei lá, não lembro, meu negócio é divinas, xarababá. Ai meu Deus do céu. Então, meus amigos, a gente tem que desenvolver, entende? A nossa fé, sabe? Se você está numa célula, num grupo, que não muda, tem alguma coisa errada. Tem que desenvolver, tem que estar com outras pessoas. Se você está caminhando com uma galera, já faz 50 anos, e a mesma galera, alguma coisa está errada, pô. Se o drop das meninas fica nesse drop aí 3 anos e não muda, tem alguma coisa errada. Vocês precisam entregar o bastão e fazer com que a geração seja tocada em nome de Jesus.
Eu não quero que só a Carolzinha seja líder, eu quero que a Carol, a Sorriso, o Hudson, que a galera toda sejam líderes também. Bianca, Rodolfo, que todo mundo tenha um drop. E aí, se fechar o drop que tem, abre outro, e abre outro, e abre outro, e abre na faculdade, e abre no trabalho, e abre não sei na onde. Entende? Isso é construir um legado. Faz sentido isso ou não? A palavra de Deus diz que nós temos que manter o nosso olhar firme em Jesus, fixados em Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele mantinha o olhar dele fixado num propósito, que era o propósito da redenção. Enquanto as pessoas cuspiam em Jesus, enquanto as pessoas batiam em Jesus, quem já viu o filme da Paixão de Cristo aí? Levanta a mão para eu ver. Pois é, se você não assistiu, tem que assistir. Ai, pastor, mas é muito violento. Pois é. É para assustar mesmo, tem que assistir, vai lá. Aleluia. O pastor deixou. Esse pode. Então, o que acontece? É aquilo ali para pior, irmão. Porque aquilo ali ainda não chega na realidade. Quando a gente olha aquilo ali, a gente sabe que é ficção. A gente sabe que é ficção. Então é daquilo ali para pior. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, chicotearam. O chicote agarrou lá na costela de Jesus e arrancou um pedaço da carne de Jesus. Meu Deus do céu. Espancaram ele, gente. E ele segurou firme até o último minuto. Quando Jesus estava lá com os braços abertos, se ele quisesse, galera, ele poderia muito bem descer da cruz e destruir todo mundo. Se ele quisesse, ele podia fazer isso. Ele é Deus de todas as coisas. Mas ele não fez, porque ele enxergava você perdoado. Ele falava o seguinte: olha, eu vou ficar aqui, eu vou derramar a minha última gota de sangue, para que o perdão fosse completo na sua vida, para que ele de fato lavasse a sua vida e você se tornasse mais branco do que a neve. Jesus, ele derramou a última gota de sangue por você. Ele tinha um olhar dele fixado em você. Enquanto Jesus era crucificado, Jesus ele via a Susan, Jesus via o Carlos, Jesus via a Eduarda. Enquanto Jesus morria há mais de 2000 anos atrás, ele sendo Deus, ele enxergava a humanidade toda sendo abraçada. Ele enxergava o evangelho chegando aqui hoje, galera. Ele falava assim: olha, eu vou ficar aqui nessa cruz, eu vou morrer aqui, eu vou ser cuspido, eu vou ser torturado, eu vou ficar aqui até o último minuto, porque eu sei que lá em 2021 vai ter um pastor que vai falar sobre isso, lá em 2000 e tantos vai nascer alguém, e é por essa pessoa que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Jesus, ele enxergava você, cara. E agora, no desenvolvimento da nossa fé, o nosso foco tem que ser também Jesus. À medida que você constrói, à medida que você corre, o teu foco tem que ser em Jesus. O teu olhar tem que encontrar com o olhar de Cristo. Você tem que construir a sua vida toda nele. Eu tenho uma sobrinha pequena, de 6 aninhos de idade. E aí a Esté, eu lembro o primeiro dia que ela aprendeu a andar. Meu irmão estava no sofá, sentado, e aí ele colocou ela no chão, apoiada no rack do sofá. E aí ele começou, do sofá não, o rack da televisão, né? Aleluia, glória a Deus. Colocou ela apoiada lá e começou a falar assim: vem Esté, vem andar e tal. Aí ela começou a andar, gente, toda assim, ó, desengonçada. Mas foi, 3, 4 passinhos, pum, caiu. E hoje está correndo igual desesperado dentro da casa, não sei o quê. Ganhou um cachorro, coitado do cachorro. Já viram o filme da... Como é que chama aquele filme que tem uma menina que aperta os animais? Matilda? Misericórdia, vou mostrar para Esther. É igualzinha, gente. Meu Deus do céu. E ela pega o cachorro, irmã, e joga o cachorro para cima, e joga para baixo. Aí, esses dias eu estava lá... ela estava com a mordida no braço, sacou? Aí eu perguntei para ela assim: Esther, o que é isso aqui? Aí ela falou assim: a Elisa me mordeu. A Elisa é o cachorro, né? A Elisa me mordeu. Aí eu falei assim: Esther, você deixou a Elisa te morder? Ela falou assim: não, tio, eu fui lá e mordi ela também. Ai, gente, que da hora. Imagina. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Quando a Esther estava desenvolvendo a habilidade de andar,
ela conseguia fazer, mas ela tinha dificuldade. Mas ela precisava do quê? De um foco. Ou o meu irmão, né, o pai dela, ou a mãe dela, ou então eu mesmo falando, vem Esther, vem andar. Então, gente, uma corrida foi colocada pra gente. E agora, no fim dessa corrida, não tá eu falando aqui, vamos lá, Wave. Não sou eu. Eu estou correndo junto com vocês. Entende? Eu estou junto com vocês. O mesmo bastão que vocês estão segurando, eu estou segurando junto. É uma galera segurando um mega bastão e correndo. No fim da corrida não está o pastor. No fim da corrida não está a sua mãe e seu pai, porque a sua mãe e o seu pai, na verdade, eles já te entregaram esse bastão. Não está o seu líder. No fim da corrida está o Cristo ressurreto. E ele fica falando, vem que você vai conseguir, você vai chegar até aqui. Ah, mas eu tropecei, não tem problema, levanta e continua. Vem até aqui. Corre, vem. É Jesus que está no fim da corrida e o nosso olhar tem que ficar fixado nele. Isso é o nosso maior propósito. O nosso maior propósito não é simplesmente pular, dançar, pregar, mas é construir uma vida que aponte para Jesus. Sabe, o que nós fazemos hoje, Wave, é só uma consequência do quanto amamos a Deus. Se pregamos na rua, é consequência do quanto amamos a Deus. Se viemos aos cultos, é consequência do quanto amamos a Deus. Porque só faz o que faz quem ama. Só faz o que faz quem se entrega de verdade. Então o que você faz hoje não é fruto de uma obrigação. E se você está fazendo alguma coisa, pensando que é obrigação ser feito, eu vou fazer por obrigação, vou ler a Bíblia por obrigação, eu vou orar por obrigação, eu vou vir ao culto por obrigação, eu vou cantar por obrigação. Eu quero dizer que você está errado. Você tem que fazer por amor. Tem que fazer porque você ama. Você ora porque ama. Você jejua porque ama. Você prega porque ama. Você evangeliza porque ama. Você desenvolve a sua vida porque você ama. Isso é a centralidade. Essa é a centralidade da nossa fé. Amém? Se coloque de pé. Nós já vamos orar. Romanos capítulo 6, não precisa abrir, Romanos capítulo 6, versículo de número 3. Romanos 6, versículo 3 diz o seguinte: acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo no batismo? Nós nos unimos a Ele também na sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder do glorioso Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Gente, quando você aceita a vida de Deus, algo morre dentro de você. A sua antiga vida morre. Você passa a ter a vida de Deus. Existe algo pulsando dentro de você que toca a eternidade. Existe uma vida nova para você, possibilidades novas para você viver. Agora eu quero que vocês entendam algo, para a gente poder orar em nome de Jesus. Galera, eu tenho anotado aqui todas as palavras que a Wave recebeu, que nós recebemos, palavras proféticas. Eu gostaria que vocês começassem a anotar todas as palavras também que vocês receberam proféticas na vida de vocês. Porque quando vocês se lembram disso, vocês não desanimam, vocês não perdem o foco. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando eu olho para a Wave hoje, eu olho as palavras proféticas, eu tenho convicção no meu espírito que isso não é o final, que existe algo muito maior para ser feito e para ser desenvolvido aqui dentro. Existe algo que vai tocar a nossa geração e eu quero fazer parte disso. E eu quero relembrar a vocês, Wave, de algumas coisas que foram liberadas sobre nós. E se você talvez chegou agora aqui na Wave e tal, eu quero que você, na sua memória, comece a se lembrar de coisas que o Espírito de Deus falou que você faria, que você viveria. Coisas para você, para a sua fé. Enquanto eu falo as coisas que nós recebemos. Eu tenho o entendimento que tudo que eu recebi de Deus até hoje, algumas coisas na verdade, apontam para vocês, desde o dia que eu cheguei aqui em Juiz de Fora. Então todas as palavras que foram lançadas sobre a minha vida, a maioria delas tem vocês, a maioria. Eu até falo assim, Jesus,
será que o senhor pode falar alguma coisa agora, tipo assim, só para mim? E aí não, Jesus vai e fala assim, ó, isso aqui eu vou falar para você porque a Wave vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ai meu Deus do céu. Então tá bom, né? Glória a Deus, aleluia. Então, no primeiro dia, gente, que eu estava aqui, primeiro culto que eu estava aqui, veio um cara chamado Vinícius Couto. E aqui do altar ele apontou para mim, eu estava mais ou menos ali na igreja, no meio. E ele falou o seguinte, olha, não foi o bispo que te trouxe para cá, para essa igreja. Não foi o pastor Wesley que te trouxe aqui para essa igreja. Foi um propósito de Deus que te trouxe para cá. Você não veio para cá por conta de uma necessidade. Você veio para cá por conta de um propósito. E o que você vai fazer aqui vai tocar essa cidade. Primeira coisa que nós recebemos foi para nós. Aleluia. Na época não tinha nem Wave, mas foi para a gente. Glória a Deus. Segunda coisa, galera. Rafael, Gama e Gui Fazola. A gente fez uma vigília aqui, sobrenatural. E na semana da vigília a gente teve uma sala de oração. Nessa sala de oração estavam algumas pessoas. Duda, Gabi, Suza, o Maicon estava aqui. Uma galera estava aqui, a Claudinha. E nessa sala de oração, o Rafa falou o seguinte, olha, pastor, eu vejo que existe um rio, uma onda dentro dessa sala. Na época era ali embaixo. E essa onda vai se espalhar por toda a cidade. Eu vejo que pessoas vão ser tocadas com aquilo que está acontecendo aqui. Vão ser ministradas por Deus com aquilo que está acontecendo aqui. E aí eu comecei a me lembrar da gente pregando nas ruas, a gente pregando no Parque Alfield, a Wave saindo de dentro daquele lugar e se espalhando pela cidade. Ainda não é o objetivo final, mas começamos. Estamos dando os nossos primeiros passos. E a palavra de Deus tem se concretizado. O Gui ministrou algo sobre a minha vida também. Teve uma vez que nós estávamos com os pastores de lá da One, e aí a gente estava num churrasco top, e conversando do ministério, orando juntos, e o Gui falou assim, o seguinte, olha, vocês vão construir algo que vai tocar essa geração e que vai alcançar os jovens de Juiz de Fora. E eu criei naquilo. Eu falei assim, amém, glória a Deus. Segunda palavra, segunda não, nem sei quantas que são mais, né? Mas uma outra palavra. O Rick Bonfim veio aqui e teve um cara aqui na conferência, não sei o nome dele. Coloquei o nome do Rick porque eu não lembro o nome do cara. O Samuel estava perto de mim no dia. E o cara falou assim, olha, Deus ele está te colocando num nível maior agora. O que você começou a fazer aqui na igreja vai ser para um nível maior e você precisa destravar certas coisas. Existem algumas correntes que precisam ser quebradas. Era algo mais ou menos isso, assim, não era, Samuel? Mais ou menos isso. Umas correntes que precisam ser destravadas, quebradas. E quando isso acontecer, vocês vão ver o romper de Deus na vida de vocês. E eu falei assim, uau, receba em nome de Jesus. Última coisa que nós recebemos. Brandon McNance. Esse cara é top. Ele veio aqui, cara, e ele falou algo muito poderoso pra gente. Ele falou tanto na sala, também num vídeo no Instagram. Ele falou que nós seremos uma geração semelhante à geração de Davi. Amém? Todo mundo já viu esse vídeo lá no Instagram? Nós somos uma geração como Davi. A Wave tem que ser uma geração semelhante à geração de Davi. E eu estava orando, perguntando a Deus o que isso significava. A banda já pode vir para cá já, em nome de Jesus. Eu estava orando para Jesus e falando, Deus, o que isso significa? Sabe, gente, antes de Davi ser rei, quem que era rei? Responde aí para mim, quem que era o rei antes de ser Davi? Quem?